Vamos lá? Nós estamos começando a segunda geração da poesia modernista. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre esse segundo momento poético do modernismo, essa nova fase, né, de análise interior do ser humano, de análise externa ao homem e também das questões sociais. Agora, gente, nós vamos conhecer os autores e interpretar as questões poéticas, mostrar os poemas e conhecer tais poemas. Nós vamos começar pelo meu queridinho Carlos Drummond de Andrade. Esse senhorzinho bonitinho, que coisa má fofa, que já tá no céu, né? Conhecido como bruxo. Falar um pouquinho sobre a biografia do Drummond, né? Carlos Drummond de Andrade nasceu em 1902 e morreu em 1987. Esse cara maravilhoso aí nasceu no ano morreu no ano que eu nasci. Seria aí uma reencarnação? Vai saber Deus. Olha só, ele foi um dos maiores poetas dessa segunda geração modernista e marcou esse tempo, né? Na infância, Carlos Drummond de Andrade viveu em Minas Gerais, né? Ele nasceu em Itabira do Mato Dentro. Gente do céu, que nome de cidade é esse? Lá no interior de Minas Gerais, em 31 de outubro. Eu nasci em 30 de outubro, ele nasceu em 31 de outubro, escorpiano como eu. Ele é filho de proprietários rurais, né? Faz parte ali de uma família que tinha algumas propriedades. O pai chamava Carlos de Paula Andrade e a mãe Julieta Augusta Drummond de Andrade. Então nós temos aí uma parte dos dois nomes, né? Isso é legal, trazendo aí uma parte da mãe. Aí em 1916, ele ingressou em um colégio interno de BH. Aí ele ficou doente e depois voltou para a cidade de Itabira, onde ele nasceu. Já em 1918, ele foi estudar lá no Rio de Janeiro, na cidade de Nova Friburgo, também um colégio interno. Em 21 começou a publicar os seus textos, né, seus artigos, no Diário de Minas. E em 22 ganhou um prêmio de 50 mil réis no concurso de novela mineiro. E ele escreveu esse conto que entrou aí para o concurso, ganhou o concurso, chamado Joaquim do Telhado. Já em 1928, o Drummond publicou o seu primeiro poema, chamado No Meio do Caminho. Vamos ver? Esse poema No Meio do Caminho ele é um pouco enigmático e um tanto repetitivo, que dá a ele um tom meio esquisito, de que o poeta parecia que não tinha muito o que escrever, mas tinha, gente. Vamos interpretar nosso primeiro poema então, No Meio do Caminho, do Drummond, está aí na tela para você acompanhar, ó. Foi o primeiro poema dele em 1928, e dizia assim: No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Quando você lê esse poema, você pensa assim: nossa, mas ele ficou repetindo que tinha uma pedra? Sim, e o lírico do poeta só repete que tinha uma pedra porque essa pedra estava incomodando ele. Porque se fosse uma pedra comum, ele nem falaria sobre ela. Acontece que essa pedra está na vida e do caminho de todos nós, né? Para todos os lugares onde a gente vá, sempre tem uma coisa tentando atrapalhar o nosso caminho. Esse lírico aí, gente, ele estava mais velho, né? Porque primeiro ele diz que é uma lembrança, né? Nunca me esquecerei desse acontecimento. Então era algo pelo qual ele já passou. E aí parece que ele é velho, né? Porque diz assim, ó: na vida das minhas retinas tão fatigadas. Retina é a parte do olho que enxerga, né? Então aí parece que ele já enxergou muito e que ele estava ali lembrando sempre de toda aquela coisa que atravancava o caminho dele.
pode ser essa pedra, né? Pode ser uma pessoa que aparece na nossa vida para encher o nosso saco, né? Para perturbar a nossa vida. Pode ser um problema, uma dificuldade. Pode ser um problema pessoal mesmo, uma coisa que você é e não consegue mudar. A ideia da pedra repetitiva, né? Ou seja, que essa pedra ela se perpetuou, né? Ela viveu por um longo tempo na vida do poeta. Todo caminho tinha uma pedra. Significa que a gente passa por circunstâncias difíceis. Mas o poeta passou por todas as pedras. E ele chegou velhinho lembrando que no meio do caminho tinha uma pedra. Talvez o eu lírico queria nos dizer que seja importante a gente nos lembrar das pedras, né? Mesmo que elas tenham sido problemas no meio do caminho. Aí depois, ainda em 28, ele ingressou no serviço público. Ele começou a trabalhar de auxiliar de gabinete na secretaria do interior lá da cidade. Em 1930, 2 anos depois, ele já era auxiliar do gabinete da secretaria, publicou o livro Alguma Poesia, com o poema de 7 faces, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Em 1945, Drummond deixou o gabinete do Ministério e publicou lá o livro de poemas A Rosa do Povo. Ele assume, depois dessa data, uma poesia de caráter mais social e de crítica com relação ao seu povo. Tudo bem? Nos anos 50 e 60, Drummond estreia como ficcionista. E ele escreve o livro Contos de Aprendiz. E ele se destacou mais na poesia do que na prosa. Em 62, ele se aposentou como servidor público e não parou com a poesia, continuou escrevendo. Em 67, para comemorar os 40 anos do primeiro poema dele, No Meio do Caminho, o Drummond reuniu um material vastíssimo, né, no volume de uma biografia do poema Uma Pedra no Meio do Caminho. Aí nos anos 80, a sua obra já estava riquíssima, né? E chegou ao cinema. Os filmes, O Padre e a Moça, de Joaquim Pedro de Andrade, falou bastante sobre ele. Na música popular brasileira, adaptou vários dos seus versos para melodias, como José, que a gente vai ver também gravado pelo Paulo Diniz. Ok? Carlos Drummond de Andrade faleceu no Rio de Janeiro em 17 de agosto de 1987, 12 dias depois do falecimento da sua filha, Maria Julieta Drummond de Andrade. Esse é o nosso bruxo. Agora vamos ver o que a apostila fala sobre ele, né? Nasceu no em Itabira, né, em Minas Gerais, passou parte da infância em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro. Estabeleceu residência fixa no Rio, onde atuou como oficial do gabinete do Ministério da Educação. Teve a chance de conhecer vários poetas da primeira fase, então ele estava ali em contato constante com a elite modernista, né? Como o Oswald, Gilmário, Manuel Bandeira. E em seus primeiros poemas, Drummond demonstrou o espírito revolucionário Griffin, da primeira geração. Então, Griffin aqui. Tinha bastante coisa, então, dessa ruptura, né, que a primeira geração mudou. No entanto, sua lírica passou por transformações grandiosas ao longo dos anos. Considerado por muitos o maior poeta brasileiro de todos os tempos, Drummond é dono de uma lírica ímpar na história de nossa literatura. Nunca se viu escritas tão poderosas, tanto no conteúdo como na linguagem, que chega a tocar o leitor e é de fácil entendimento, né? Pode-se dizer que ele passou por algumas fases. Então, 2 mais importantes. A primeira é a fase Gauche, né? Gauche, que alguns professores chamam de Gesche. Ou da inadequação ao mundo. Alguns poemas que ele não se encaixa, como o poema de 7 faces, carregada de fortes reflexões gerais. Então, ele pensa sobre a vida, ele trabalha com a existência, ele resolve analisar esse mundo exterior com o qual ele interage,
e mostra ali os seus sentimentos com relação a esse mundo, caracterizado, né, e muito pessimista, marcado ali com palavras e expressões pessimistas. O seu principal poema é o poema de Sete Faces. Poema este que a gente vai interpretar agora. Olha lá, poema de Sete Faces. Esse poema, gente, ó, vou escrever algumas coisas aqui, vocês anotam, tá? Tem 7 estrofes que representam 7 faces, 7 momentos da vida do eu lírico. Então, cada uma das estrofes representa ali um momento, como ele se encontra em diversas situações do dia a dia ou da vida dele. Então esse nome de Sete Faces já é metalinguagem, né? Que está aí falando sobre essa característica do seu próprio poema de ter 7 estrofes. Em cada uma das estrofes ele vai contar um pouquinho do seu eu lírico. Acontece que esse poema, ó, tem um vocativo aqui, ó, Carlos. É um poema que se parece muito com uma autopoesia, né? Parece que esse eu lírico se confunde um pouco com o próprio Drummond. A primeira face, que é a primeira estrofe, fala sobre um eu lírico no seu momento de nascimento. Como então ele descreveria esse primeiro momento de vida? Bom, esse primeiro momento de vida ele tem encontro com um anjo, mas é um anjo torto. Não é um anjo bondoso ou um anjo normal, é um anjo ruim, olha lá. Olha a primeira estrofe. Quando nasci, um anjo torto desses que vive na sombra disse: vai Carlos, ser gaucho na vida. Gaucho significa ser incompreendido. Ser uma pessoa que não se dá muito bem na vida. Então o próprio anjo torto, esse anjo meio estranho, que vive na sombra. Então parece ali que ele está dizendo que foi o próprio diabo que o lançou para a terra e disse: vai Carlos, vai se dar mal na vida. A segunda estrofe é um momento que me lembra a adolescência, a infância, quando a gente está lá brincando e aí ele observa as pessoas na rua, ou é um momento que ele está passando e vendo, ó, as pessoas. As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. Não são as casas que correm atrás dos homens, né? As casas que espiam os homens. Esse negócio de casa espiar é uma figura de linguagem chamada personificação. Então a casa ali recebendo características humanas. E quer dizer ali então que tem sempre alguém observando os homens que passam correndo atrás das mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Ali um coração meio que pessimista, né? Um coração sofrido ali, meio irritadiço, desgostoso da vida, né? Olha lá, a tarde talvez fosse azul. Não, a tarde não é azul. Então a tarde está um dia meio nublado, está meio estranho, não está legal, não está gostoso, né? E isso se deve aos desejos, às vontades, né, gente? A face do desejo, a face da vontade. Aí na terceira estrofe, uma outra face, né? Ele está em outro lugar agora, em outro momento. Está dentro do ônibus, que se chamava bonde, né, na época dele. Ele diz assim, ó: o bonde passa cheio de pernas. Aí outra é uma metonímia aqui, né? É uma figura de linguagem chamada metonímia, em que o eu lírico faz ali uma troca de significação do continente pelo conteúdo, né? Ou da parte pelo todo.
Não são pernas que tem no bonde, são pessoas. Mas ele só observa as pernas. Pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O coração ainda é incompreendido. O coração ali entedioso, sem entender o que está acontecendo. Mas os olhos não. Os olhos adoram observar as pernas. Agora, a próxima estrofe é a face do homem adulto, do homem sério, do homem tranquilo, escondido, mascarado, né? Lá, o homem atrás do bigode é sério, simples e forte, quase não conversa, tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Então, o homem ali atrás da sua aparência, né? Aí depois, uma face mais religiosa, na qual o eu lírico faz uma intertextualidade com a Bíblia. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu era Deus, se sabias que eu era fraco. Aqui ele faz uma posição de Jesus. Esse texto ali é uma menção de quando Jesus estava na cruz. E aí ele faz o apelo ao Pai, né? Por que me abandonaste, Deus, aqui pregado no madeiro? Então aqui ele traz uma comparação entre o eu lírico, né? Entre ele e Jesus, com relação ao sofrimento, à angústia, né? A esse momento angustiado que ele passa. A penúltima estrofe, a estrofe 6, é uma estrofe de um homem reflexivo, que reflete sobre ser poeta, sobre o mundo, e pensa sobre essa existência. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Ali uma ironia com relação aos que ficam apenas rimando, né? Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Coração grande, que abrange, que guarda, né? Pode guardar coisas boas, mas também pode guardar coisas ruins. A última estrofe é uma confissão. Uma confissão do momento presente da época da escrita do poema. E ele diz: eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. O poeta se vê ali então em um momento de abandono, né? A companhia dele é a lua e o conhaque. Já bêbado então, ele acabou ficando todo, né, comovido, todo manteiga derretida. E se compara com o diabo. Mais uma ideia fúnebre aí de trevas do seu poema. É muito importante esse poema, cai sempre nos vestibulares. E eu espero que vocês tenham entendido a interpretação. A segunda fase dele aqui é a fase mais social. A apostila disse que ia destacar dois tipos, né? Olha lá, o contexto histórico da década de 30 e 40, muito entranhado ali num período de ditadura militar no Brasil, né, do Getúlio. Um período também guardado e marcado ali pela Guerra Mundial, né, influenciou a obra do poeta, que assim como os autores da segunda fase modernistas, mesmo os da prosa, né, o Graciliano Ramos, a Raquel de Queiroz, o Jorge Amado, passou a produzir poemas de grande preocupação social. A apostila vai trazer aqui Morte do Leiteiro, tá? Mas eu não quero ler esse poema não, eu quero ler Eu Etiqueta, que é uma crítica ao sistema econômico vigente na época e também ao consumismo exagerado, gente. Há um eu poético que abandona suas características para viver de aparência. Eu Etiqueta. Vou ler interpretando com você.
Etiqueta, gente, é aquela pedacinho de tecido que fica grudado na roupa, né? Em minha calça está grudado um nome que não é meu de batismo ou de cartório. Um nome estranho. Então ele já começa ali o poema reclamando que a calça dele tem um nome que não é o dele. Não está escrito Carlos ou David. Né? Tem uma marca grudada na minha calça. Meu blusão traz lembretes de bebida que jamais pus na boca nessa vida. Coca-Cola. Ele nem bebeu aquilo, e aquilo já está se misturando com ele. Agora aqui, ó. Em minha camiseta, a marca de cigarro que não fumo. Até hoje não fumei. Minhas meias falam de produto que nunca experimentei, mas são comunicados a meus pés. Então ali há um contato entre o produto, a marca e o corpo. Meu tênis é proclama colorido de alguma coisa não provada por este provador de longa idade. Então no tênis dele, do pé dele, tem um tênis que tem uma marca muito, mas muito diferente. Coisa que ele nunca ouviu falar. Aqui. Não, aqui. Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, minha gravata e cinto, e escova e pente, meu copo, minha xícara, minha toalha de banho e sabonete, meu isso, meu aquilo. Olha lá, ele vai coisificando, né, trazendo objetos, coisas, desde a cabeça ao bico dos sapatos. São mensagens, letras falantes, gritos visuais, ordens de uso, abuso, reincidência, costume, hábito, premência, indispensabilidade, e fazem de mim homem anúncio itinerante que anda pela rua, escravo da matéria anunciada. Ele se sente então carregando esses objetos que são cheios de marcas, é como se fosse então ali escravo do consumismo, escravo das marcas, escravo das cores, escravo de nomes que não possui a ele. Né? Ele é um escravo do sistema. Estou na moda. É duro andar na moda, ainda que a moda seja negar minha identidade. Olha lá. Ele está dizendo que para ele andar na moda, para o lírico andar na moda, ele tem que negar aquilo que ele é, porque talvez ele não usasse aquela camiseta escrito Hard Rock Café se ele fosse o que o Drummond queria ser, o que o eu lírico queria ser. Ele podia ser uma roupa de professor. Ele poderia usar uma calça social, sei lá. Seja negar minha identidade, trocá-la por 1000, assambarcando todas as marcas registradas, né? Juntando ali, misturando todos os logotipos do mercado. Ele se sente um jornalzinho de divulgação de marcas. Com que inocência demito-me de ser eu que antes era, e me sabia tão diverso dos outros, tão mim mesmo, ser pensante, sentinte, solidário com os outros, seres diversos e conscientes de sua humana, invencível condição. Então ele é inocente e ele acaba se demitindo, né? Ele está dizendo, ele abre mão de ser quem ele é e acaba tendo uma personalidade que não é a dele, tudo isso graças à entrega que ele fez às coisas, ao ter, ao consumismo. Agora ele vai fazer uma metáfora, agora sou o anúncio, ora vulgar, ora bizarro, em língua nacional ou em qualquer língua. Até na camiseta dele tem palavras estrangeiras, qualquer língua principalmente. E nisto me comparo, tiro glória da minha anulação. Ele está ali tirando uma com aquela anulação, eu estou me anulando, cara, eu estou me achando o máximo. Não sou, vê lá, anúncio contratado, não está me pagando nada para carregar essas marcas. Sou eu que estou pagando para ter essas marcas? Eu é que mimosamente pago, aqui uma ironia, né? Ele está dizendo ali que ele faz por gosto, então, eu dou até um mimo, eu pago para ser um anúncio. Eu é que mimosamente pago para anunciar, para vender em bares, festas, praias, pérgolas, piscinas, e bem à vista exibo essa etiqueta global no corpo que desiste de ser veste e sandália de uma essência tão viva
Então ele abre mão de ser vivo, independente, que moda ou suborno alguma compromete. Onde terei jogado fora meu gosto, a capacidade de escolher, minhas idiosincrasias tão pessoais, as minhas diferenças, tão minhas que no rosto se espalhavam, e cada gosto, cada olhar, cada vinco de roupa, sou gravado de forma universal, então deixo de ser indivíduo, passo a ser coletivo, saio da estamparia, não de casa, então ele é uma vitrine aberta, recoloca um objeto pulsante, mas objeto que se oferece como signos de outros objetos estáticos, tarifados. Então ele está dizendo que ele trocou o lugar de ser um ser humano para ser aqui com relação a ser um anúncio, uma coisa, né, estática que vale dinheiro. Por me ostentar assim, tão orgulhoso de ser não eu, então por eu achar tão legal não ser mais eu, mais artigo industrial, né, feito pela indústria, produzido, algo materializado, peço que meu nome retifiquem. Então não vou me chamar mais Anderson. Já não me convém o título de homem. Meu nome novo é coisa. Eu sou a coisa, coisamente. Olha a crítica social aqui. Ele deixou de ser humano e passou a ser coisa. Passou a ser objeto. Muito, muito top esse poema. Agora eu quero trazer para vocês o poema Quadrilha, do Drummond. Esse poema, gente, é uma gracinha, né? Esse poema representa a visão do Drummond sobre o amor. Quando a gente lê Quadrilha e começa a ler o poema, né, parece que a gente está falando de uma coisa estranha, né? Não tem nada a ver com quadrilha, mas não é quadrilha de bandidos, né? Está falando sobre a quadrilha da festa junina, que tem troca de pares. E aí ele começa, ó, João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então veja que esse retrato do amor do Drummond é meio irônico, né, gente? Ele não tem, assim, muita sorte no que ele descreve como encontro amoroso, porque ó, o João amava a Teresa. Só que a Teresa não amava o João, ela amava o Raimundo. O Raimundo não amava a Teresa, amava a Maria. Mas a Maria não amava o Raimundo, a Maria amava o Joaquim. E o Joaquim amava a Lili, mas não amava a coitada da Maria. Já a Lili não amava ninguém. A Lili falou, pronto, se o problema é esse, não amo ninguém. Aí foram acontecendo, né? A vida foi passando e cada um seguiu um rumo, né? E ele vai mostrar aqui com esses rumos que o amor é um desencontro, né? João foi para os Estados Unidos, o João se deu bem, foi para os Estados Unidos, né? A Teresa foi para o convento, entregou-se a Jesus, muito melhor do que entregar-se de corpo e alma para um amor infundado. O Raimundo teve sorte, morreu de um desastre, a Maria ficou para a tia, e o Joaquim, esse eu não vou rir porque não é engraçado, se suicidou. E quem se deu bem foi a Lili, olha lá. E Lili casou-se com o J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. De todos os que amavam, apenas a Lili se deu bem, porque ela não amava ninguém. Diferente do amor, então, do Camões, que é fogo, que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um amor realizável, né, pulsante. O amor do Drummond, ele é irônico. Ele é um amor que dá mais errado do que certo. E planejar o amor não é algo muito simples para ninguém. E para terminar, eu quero falar do mais emblemático deles, que é José. Esse poema conta a história de um lírico chamado José, que era um cara sarrista, que era um cara de festeiro, que aprontava. E o José chegou numa fase da vida que as coisas começaram a mudar.
E o eu lírico questiona o José. Vamos lá, vamos interpretar o último poema do Drummond? Eu vou ler o poema todo e depois eu volto interpretando. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula, jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas. Minas não há mais. José, e agora? Eu fico emocionado. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no mato, sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se esconder, sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, José. José, para onde? É o poema mais emblemático. Bom, e ao escolher o nome José, ele já demonstra ali então a nossa parte, né, comum a todos, que é o nome comum brasileiro. E ele se posiciona mostrando que esse José pode ser qualquer um de nós. Talvez possa ser até ele mesmo. E ele começa a dialogar com esse José. Ó. E agora, José? Ele pergunta. A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. Olha lá, a luz apagou, chegou lá o momento da noite, né? Agora você ficou sozinho. Cadê o povo? O povo sumiu. Né? A noite esfriou, a festa acabou, o povo sumiu. Na hora das coisas boas, as pessoas estão por perto. Na hora dos problemas, as pessoas desaparecem. E agora, José? E agora você que é sem nome, que zomba dos outros, né? Gostava de tirar um sarro das pessoas. Você que faz versos, é poeta, né? Olha lá. Você é poeta, por isso que parece que é dele mesmo, né? Que ama, protesta. E agora, José? E agora? O que vai ser de você, José? Está sem mulher, foi abandonado pela mulher, está sem discurso, não consegue se expressar, está sem carinho, né? Dá uma sensação ali de abandono, já não pode beber, já não pode fumar, né? Está numa fase da vida doente. Cuspir já não pode, né? Dá a impressão que ele está na cama, que já não pode nem se movimentar, né? A noite esfriou, o dia não veio, né? Não amanheceu dessa vez. Tá uma coisa estranha, né? O riso não veio, o bonde não veio. Não veio a utopia, não veio diferente, né? Não veio o mundo ideal. Veio aquela sensação de impotência, né? E tudo acabou, né? Vai chegar uma fase que vai terminar. E tudo fugiu, as coisas desapareceram. E tudo mofou. E aí o uso do verbo mofar aqui dá uma ideia de estragado, né? Foi estragado. E agora, José, sua doce palavra, você era bom de discurso, de palavra. Cadê sua doce palavra? Seu instante de febre, quando você ficava, né, cheio de inspiração. Sua gula, jejum, a sua biblioteca, suas coisas. Cadê seus livros? Cadê sua lavra de ouro? Cadê sua riqueza? Né? Cadê seu terno de vidro? Aquela roupa chique. Cadê sua incoerência? Cadê seu ódio? Né? Passou a vida odiando as pessoas. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Então ele quer sair dessa situação. Não existe porta. Ele está preso naquele ambiente. Né? Quer morrer no mar. O mar secou lá. Nem a morte ele consegue encontrar. Quer ir para Minas, quer voltar às suas origens.
Minas não há mais. José, e agora? Aí ele vai provocar o José. Se você gritasse, você não pode gritar mais. Se você gemesse a dor, se você tocasse a valsa vienense, se você conseguisse pelo menos instrumentalizar, se você dormisse, não, você está com uma insônia, né? Se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José. Nem morrer você consegue mais, nem a morte você consegue alcançar. Ficou sozinho no escuro, qual bicho do mato, né, isolado, abandonado, sem teogonia, que é uma referência aqui a uma crença pagã, né? Sem parede nua para se encostar, não tem lugares para se encostar. Sem cavalo preto que fuge a galope, ele não tem como fugir. Você marcha, José. Vai para onde, José? Para onde você vai quando a sua vida chegar nesse momento de abandono, de velhice ou de doença? Quem esteve ao seu lado? Quem foi você, José? E é com esse poema maravilhoso que eu encerro a sessão Carlos Drummond de Andrade. Uma análise interior do homem, das ações humanas e também um homem que fez crítica social. E antes de encerrar o vídeo, eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Ele é conhecido como Bruxo, né? E aí ele tem um poema chamado A Lira Itabirana. Nunca foi publicado esse livro, né? E aí, gente, ó, parece que ele estava adivinhando, né? Profetizando o problema da vazão das águas lá das barragens, né? Lá em Minas Gerais. Olha o que ele fala da Vale do Rio Doce, ó. O rio é doce, a vale amarga. Ah, e antes fosse mais leve a carga. Então, olha só, o rio é doce. Água doce, puro, né? E a vale? A vale é amarga. Ela polui, ela destrói. Olha só, gente. Entre estatais e multinacionais, quantos ais? Olha lá, quanta destruição. A vida interna, a vida externa, a dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Olha lá, nunca vamos deixar de pagar. Quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas disfarçamos sem berro? Eu nem preciso interpretar. Quantas lágrimas disfarçamos sem berro? Pensando aí no que aconteceu em Mariana e em Brumadinho. E é com esse poema profético que eu termino Carlos Drummond de Andrade. Na próxima aula a gente vai conhecer a Cecília Meirelles. E por último a gente vai ver o Vinícius de Moraes. Beleza? Um beijo no seu coração. A gente se vê depois. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Tchau.